Vamos começar a nossa ministração de hoje. Nós vamos falar sobre os 3 porquês. E eu começo dizendo, como o pastor William pregou semana passada, ele falou que ele gosta de usar nos seus sermões perguntas, porque as perguntas nos fazem... Vamos de novo, quem estava aqui tem que lembrar em nome de Jesus. As perguntas nos fazem pensar, outra palavra, refletir. E é isso que nós precisamos. Albert Einstein vai dizer que não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas. Então, se você entende a pergunta, se você reflete sobre ela, você tem uma condição de se mover, de sair da onde você está e caminhar para um alvo, para um objetivo. A palavra propósito tem em um dos seus significados um objetivo de vida. E muitas pessoas não estão se movendo, estão paralisadas, porque não clarificaram na sua mente, no seu coração, um objetivo de vida. Mas Deus tem um objetivo, Deus tem um propósito, e Ele quer que esta noite, eu creio nisso, que o nosso coração seja aquecido para viver por este propósito. Amém? Você tem algo especial para hoje, você desfrutar da presença de Deus, basta isso florescer dentro de você. Esse sermão, ele tem o intuito de responder com você e te ajudar a pensar, a nós todos pensarmos sobre os 3 porquês da vida. Mas eu quero começar com uma 4ª pergunta, que foi citada aqui pelo Fernando Vitro, quando ele pregava no sábado, e essa não está no livro, mas poderia estar, Fer, que é algo para nós refletirmos sobre como estamos hoje, no mundo material, natural, como está a nossa vida. A primeira pergunta que eu faço para você refletir essa noite é: se você hoje ganhar 20 milhões de dólares, se você ganhasse 10 milhões de dólares ou 20 milhões de dólares, o que mudaria na sua vida? O que você faria com esse montante, com esse dinheiro? Vou te dar alguns segundos para você pensar. Te dar uns 5 segundos. Usa a mesma de manhã? Não é igual a pastora Marlene, né? Vamos contar até 3? 3. Não, gente, não é assim não. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Provavelmente veio várias situações na sua memória. E nessa pressa de responder, talvez não fique tão clara as suas respostas. Mas leve essa pergunta para casa e utilize ela para que você medite nesta ministração. Porque se hoje você, com esse dinheiro, pensou rapidamente, eu mudaria de país, eu mudaria de cidade, eu mudaria do meu emprego, ou se você falou assim, nunca mais eu volto nesse trabalho. Eu ia ligar para o meu patrão e falar, nunca mais eu entro na sua empresa. Se você pensou algo desse tipo, e só veio ao seu coração várias insatisfações com a vida terrena, material que você está hoje, provavelmente você pode não estar vivendo um propósito de vida. Porque quando nós estamos vivendo um propósito de vida, os recursos, quando são chegados em nossas mãos, eles são para potencializar aquilo que Deus colocou para nós como missão na terra. Então o Fer, por exemplo, é um professor. Esse dinheiro chegando na mão dele, ele precisa potencializar, ele precisa pegar este recurso e abrir várias escolas por princípios, por exemplo. Entende? Dentro do seu propósito, o dinheiro vai te ajudar a você alavancar seus projetos. Como o Vitinho ontem pregou aqui sobre os moradores. Não é o dinheiro que faz ele se movimentar, ele está trabalhando todo dia, a questão não é o recurso, é porque o dinheiro mexe com as nossas emoções, mas é de você estar satisfeito, você está inteirado com a sua vida, o porquê você está neste lugar, o porquê você está fazendo isso neste momento. Então provavelmente ele já trabalha sem dinheiro com os moradores. Se você colocar mais recursos na mão dele, ele só vai potencializar. E não é uma caridade, não é uma sobra do dinheiro, eu vou fazer caridade, abater o imposto. Não é isso, é o propósito de vida.
é a chama que queima dentro do coração, é o amor pelas pessoas. É aqui que mora o seu propósito de vida, aonde você pode amar e servir pessoas. Então, como saber se eu estou vivendo plenamente o meu propósito de vida? Para ajudar nós a clarificar isso em nossa mente e o coração, nós temos 3 porquês que nós podemos responder, que pode nos ajudar a chegar na plenitude do nosso propósito. Por que nascemos, por que vivemos e por que morremos? Se você sabe responder de forma clara e objetiva essas 3 perguntas, provavelmente você está inteirado e vivendo um propósito de vida. Você está inteirado com o propósito dos céus sendo desenvolvido na terra. O livro ele está baseado muito no Romanos 8, 28. Eu quero ler com você dentro desse sermão, para que nós possamos entender algumas situações que nos levam para dentro de um propósito de vida. A palavra de Deus vai dizer em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As coisas vão cooperar para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que isso quer dizer? Nós somos chamados para um propósito. Quando a palavra está se remetindo a seu propósito, ele não quer dizer ao meu e o seu. Ele está dizendo que nós fomos chamados para o seu propósito. Mas de quem que é esse propósito? É o propósito de Deus. Repita comigo, é o propósito de Deus. Deus tem um propósito. Deus colocou dentro das escrituras sagradas um propósito. O propósito é a restauração do universo. Então, de Gênesis a Apocalipse, você vai entender esta restauração do universo, do mundo caído e do homem, o servir ao homem que com a queda do pecado ficou separado e afastado de Deus. Então esse é o maior propósito de Deus, é restaurar a terra. E a palavra fala que tudo vai cooperar para o bem quando você estiver trabalhando para a restauração do universo, para a restauração da terra, quando você está servindo a pessoas através do Evangelho de Cristo Jesus. Não tem a ver somente com os nossos prazeres pessoais, isso deve vir em segundo plano. O primeiro plano de Deus é a restauração do universo. Vocês estão comigo? Nós somos chamados para esse propósito maior: restaurar o mundo caído e servir as pessoas, servir uns aos outros. Amém? Quando eu cheguei na conferência lá em BH, 5 anos atrás, eu fui numa conferência de missões, e aí eu estava ali na Batista da Lagoinha e falei, olha, eu preciso ir para a Igreja Batista Central. E aí eles falaram assim, olha, tem um pessoal que estuda para missões aqui, e eles trabalham de Uber na parte da tarde, isso era pela manhã, para que eles custeiem os estudos deles. Eu falei, então tudo bem, eu vou esperar e vou utilizar o Uber de um aluno lá da escola. Esperando ele, chegou, eles me colocaram no carro e no caminho nós começamos a conversar sobre o Evangelho. Estava ele, a noiva dele, e ele começou a falar, e eu perguntar sobre missões, e falei, qual é o destino que você deseja servir ao Senhor? E ele falou, para mim é o Oriente Médio. O meu coração queima pelo Oriente Médio. E eu disse para ele, para o Oriente Médio, você sabe que normalmente é uma ida sem volta. Hoje no Oriente Médio pode ser uma ida sem volta. E ele começou a falar comigo. E naquele momento o Espírito Santo entrou naquele carro. Sabe, e a presença do Espírito Santo inundou minha vida, mudou a minha rotina, mudou minha rota, mudou meu ser. Eu posso dizer para vocês, como eu disse aqui de manhã, eu acho que em 5 anos eu estou convertendo todo dia que eu lembro daquele momento e que eu lembro as palavras daquele jovem. Ele falou com brilho nos olhos para mim,
Sabe, eu olhava no retrovisor, vi o brilho nos olhos dele, e ele falava: todo homem precisa saber responder 3 perguntas. O homem precisa saber por que ele nasceu, por que ele vive, e para que ele vai morrer um dia. E eu fiquei extasiado, porque eu não tinha essas 3 respostas dentro do meu coração. Eu não sabia o que dizer para ele. E eu era um crente ali dentro do carro, mas aí eu me senti tão impotente, vamos dizer assim, eu não tinha o que falar para eles. E ele completou, e é a frase que marcou meu coração há 5 anos atrás. Ele disse assim: se Jesus entregou a sua vida por mim, por que eu não posso me esforçar para entregar a minha vida por Ele? Meu Deus. Eu acho que depois dessa frase eu comecei a me converter e não parei nunca mais, em nome de Jesus. E que essa frase faça sentido na sua vida. Se Jesus entregou a vida por nós, por que não se esforçar? Se esforçar um pouquinho para chegar no culto às 18 horas e poder ficar na presença dele até às 20. Se esforçar um pouquinho por coisas tão pequenas que nos afastam da presença de Deus. Primeiro ensinamento, depois dessa conversa então, eu comecei a meditar mais sobre essas perguntas. E o primeiro ensinamento que eu quero trazer esta noite é: por que nascemos? Quero colocar esta pergunta dentro do seu coração. E eu preguei aqui na Família Ideal há 2 sábados sobre permanecer no propósito. E nós falamos muito sobre identidade, sobre paternidade. E muitas pessoas têm essa dúvida na mente, se ela nasceu no momento certo, no lugar certo, porque muitos acreditam que é fruto de um acaso, ou de uma noite mal resolvida e tantas outras coisas. A crise de paternidade e identidade, ela tira de você o sentido do seu nascimento. E há algo especial que eu falo nessa ministração, e se você tem alguma crise, por favor, esta semana, além do podcast, você também ouça essa ministração. Eu falo muito sobre a digital, porque essa digital que está aí no seu dedo, ela é única, ela é a assinatura do Criador. Todo Criador, Ele assina na sua obra, e Deus, Ele assinou na obra-prima que somos nós. Essa digital aqui, gente, possui algo, uma característica única. Deus te marcou com uma característica única, e nesse seu chamado, de maneira única, uma característica única, você vai estar servindo ao coletivo, a todos os irmãos. Sabe por quê? Há aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo, e ninguém possui uma digital igual a você. Gêmeos univitelinos com o mesmo DNA não possuem uma mesma digital. Você é a obra-prima de Deus. Você nasceu no tempo certo. Você tem a assinatura do seu Criador na ponta da sua mão, na ponta dos seus dedos. É só você olhar, a assinatura de Deus está em você. Você não nasceu no tempo errado. Deus não erra no tempo. Deus não permite que nada fuja do seu controle. Tudo está direcionado por Deus. Se Deus não erra no tempo, nós não nascemos no tempo errado. Quando nós conseguimos compreender este nascimento, nós conseguimos adentrar que estamos no lugar certo, oportuno para ser missionais. O que é isso? Revelar a identidade de Cristo a todos. Falar do amor de Jesus a todos. Levar essa marca do cristianismo aonde você estiver. Não é o lugar errado. Você está na cidade certa. Você está no momento certo. Você está na igreja certa. Deus quer te usar. Deixe Ele gerar em você essa paternidade. Porque todos, sem exceção,
possuem um chamado único que se cumpre coletivamente. Você tem algo único para servir na casa de Deus, e essa unidade vai transformar o coletivo, o corpo de Cristo. Isso é que vai fazer que o corpo avance, que o corpo siga em diante. Você nasceu no tempo certo. Eu quero ler Atos 17, do 24 a 28, e meditar em algumas situações. Esse é um versículo também que daria para nós pregarmos a noite inteira. O pastor queria pregar de Josué já, né? Já queria pregar, né, pastor? Já queria, né, pastora Marlene? Queria mesmo. Ele foi. Atos 17, 24 ao 28. Eu vou só pincelar algumas situações para que clarifique dentro do seu coração o seu nascimento, a importância, o tempo e tudo mais que possa gerar ou tenha gerado até hoje alguma crise dentro de você, alguma falta de firmeza dentro do seu chamado. Amém? Amém? Não me deixa sozinho aqui não, gente, por favor. 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. 26. De um só homem fez todas as nações, para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos gerações. Olha quanto ensinamento nesse trecho que a palavra de Deus nos ensina, sobre aonde nós estamos, sobre o nosso nascimento, sobre a clarificação do nosso propósito, do nosso chamado para servir a um propósito eterno. O primeiro que eu listei aqui: Deus fez o mundo e tudo que nele existe. Tudo, exclusivamente é tudo. Tudo que há no mundo é as pessoas, são as pessoas, é a natureza, são as plantas, os animais, tudo, a sabedoria, a inteligência humana, foi Deus quem deu. Quando Deus fala tudo, não há variação, é tudo, está no controle de Deus. Ele fez o mundo, o que você enxerga, aonde os seus olhos, a sua mente consegue alcançar, foi Deus quem fez. Deus fez tudo, e Deus é quem dá vida a todos. O segundo ensinamento, Ele dá vida a todos. A minha, a sua vida foi liberada dos céus para a terra por Deus. Para quem tem crise de paternidade, eu quero te dizer, eu tenho um pai, e muitas pessoas aqui conhecem ele, aos meus olhos, ele é perfeito. Mas se não for Deus para dar a vida a ele, se não for Deus para me dar o ar, ele não pode. Meu pai é perfeito, mas tem uma limitação em me manter dentro da vida. Por quê? Porque somente Deus é quem sustenta-nos aqui neste mundo. É Ele que tem o ar, é Ele quem dá vida, é Ele quem dá tudo para nós. Dá vida a todos. Terceiro, fez todas as nações. Isso é muito importante para você pensar hoje. Se você tiver no coração um dia de mudar de cidade, de mudar de país, está tudo bem, mas converse com seu Pai eterno antes, porque Deus é quem criou as nações, foi Deus quem criou todos os povos, foi Deus quem criou os continentes. Então, se Ele te plantou no Brasil, há algo especial para você fazer no Brasil. Há pessoas especiais na África, nos Estados Unidos, mas eu mesmo, Mateus, já me perguntei tantas vezes, por que eu não nasci em outro lugar?
Por que que eu não nasci lá, naquele padrão de vida melhor, ou tantas outras coisas? Porque a gente sempre olha o melhor, né? Ninguém falou, por que que eu não nasci lá na pobreza extrema, assim, no modo de dizer? Vocês estão me entendendo, né? Mas nós questionamos, por que nós nascemos aqui? Deus fez todas as nações, e Ele sabia, e Ele sabe que você está no lugar certo. 4, fixou tempos de vida e limites de habitação. Aquilo que o IBGE fala para nós hoje, da expectativa do brasileiro, hoje está em 76 anos de vida aproximadamente, 75 a 78, concordam? Sim? Ninguém está acompanhando o IBGE, né, gente? Quando o povo for aposentar, que eles vão saber, né? Que aquilo lá é só para medir a aposentadoria. Mas isso que eles estão declarando hoje, já está descrito no Salmo 90:10, que vai dizer que ao homem cabe viver de 70 a 80 anos. Então fica fácil você tirar a média, é só falar 75. Tudo está no controle de Deus. Ele que deu os tempos pré-fixados. Mas Mateus, pessoas passam do 80. Gênesis 6, alguém me ajuda? Gênesis 6:3, ao homem cabe viver 120 anos. Há limites de habitação, até onde o homem pode ir hoje. Então hoje nós estamos no planeta Terra, pode ter outros planetas, você pode visualizar, mas Deus colocou limites. Na eternidade muitas coisas serão descobertas, mas hoje há limites de habitação. Vocês estão me entendendo? Quinto ensinamento, versículo 27, para buscarem Deus, se porventura, tateando, possam achar. Meu Deus, esta é a palavra que queima no meu coração, sabe? Porque às vezes nós estamos dentro da igreja, falando de Deus, de Jesus, do Espírito Santo todos os dias, mas ainda não conseguimos tocar na presença dEle. Não conseguimos sentir e clarificar a presença, a voz de Deus em nossos corações. A palavra vai dizer que, porventura, Ele possa estar longe, mas tateando quer dizer você tocando. Ao mesmo tempo que você acha que Ele pode estar tão longe, Ele está tão perto de você. E sabe, quando você fecha os olhos, há uma escuridão, é como se você estivesse brincando de esconde-esconde, ou estivesse num cômodo perdido, você vai tocando e procurando uma luz, e é isso que acontece quando você está orando. Você pode procurar que uma hora você vai tocar em Jesus. Sabe, tateando é você apalpar, é você tocar, é você sentir. E a palavra de Deus fala que você pode viver isso. Quem nasceu e acredita que veio dos céus para a terra, pode tocar no seu Deus. Porque Ele não está longe, Ele está próximo de nós. 6, pois nele vivemos, movemos e existimos. Versículo 28. E aqui eu queria que você jamais roubasse a glória de Deus. Sempre quando nós estamos bem na vida, acontecendo algo que nós sonhamos e desejamos, muitas vezes nós queremos roubar a glória do Pai. Mas a glória de Deus, ela não pode ser roubada. Como eu disse aqui na paternidade, no que Deus, que é quem nos sustenta, nós só podemos se mover se for pela presença de Deus. Não tem como você se mover, não tem como existir, não tem como viver nesse mundo, não tem nenhuma outra forma, se não for devido ao nosso Deus. Se você nasceu, se você está aqui, a presença de Deus está sobre a sua vida. Basta você acreditar e se mover nela. Basta você sair da sua zona de conforto, mas não traga a glória para você. Deixe toda a glória para Deus. Não roube a glória de Deus. A glória é toda de Deus. Só nele nós podemos mover. Só nele nós podemos viver e existir. O seu nascimento tem um propósito. Você existe e se move porque Deus desenhou uma história linda sobre você. Sabe, porque dele nós somos uma geração eleita. Nós fomos eleitos
em Deus para esse tempo. E logo ali na frente seremos reis e sacerdotes com Cristo. Lá em Salmo 139 vai dizer que Deus escreveu uma história linda sobre cada um de nós. E quando nós entendemos esse chamado, este propósito, nós vivemos essa história que está escrita no livro de Deus sobre cada um de nós. Nós somos uma geração eleita, basta nós tomarmos posse do nosso nascimento, porque nós nascemos e porque nós estamos aqui neste tempo. A melhor resposta que eu encontrei nesses 5 anos foi: nós nascemos para conhecer e encontrar o nosso Criador. Há um anseio no coração do homem de procurar quem foi o seu Criador. Eu falei isso quando a pessoa tem uma crise de paternidade, que não tem o nome dela lá no RG. Ela passa a vida inteira querendo saber quem é o pai dela. E sabe, nós temos isso de Deus. Nós vivemos e existimos para encontrar e conhecer esse nosso Pai perfeito. Nós nascemos para encontrar o nosso Pai perfeito. Amém? Vocês estão comigo? Primeira pergunta: por que nascemos? Nascemos para conhecer e encontrar nosso Criador. Segunda pergunta: por que vivemos? Por que vivemos? Eclesiastes 12, 13 ao 14. Nós vamos ler. Amém? De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Isso é interessante nós pensarmos, porque aqui está dizendo que Deus há de trazer a juízo todas as obras. E quando nós estamos na terra, estamos vivendo, nós estamos realizando obras. Independente se você tem uma direção, mas você está fazendo algo na terra, seja bom ou má, há obras em suas mãos sendo realizadas. E o que nós precisamos, quando nós entendemos o nosso nascimento, o porquê estamos vivendo, nós começamos a desvincular da vida material, natural que nos prende, para a vida espiritual. Porque nós somos constituídos de espírito, de alma e de corpo. Mas nós vivemos assim, o corpo, a alma e o espírito. Então nós gastamos tempo para ficar fortes, para resistir, para ter saúde, e tudo bem com isso. Aí nós gastamos um pouco mais de tempo para não sofrer, para passear, para cuidar da alma, mas deixamos o espiritual em último plano em nossas vidas. Se hoje deu tempo, eu leio a Bíblia. Se deu tempo, eu orei, mas minha empresa precisava de mim. Há pessoas que dependiam do salário, e nós vamos amontoando desculpas para as nossas vidas. Mas quando você entende que você nasceu com um chamado, com um propósito, você alinha isso com os céus. Primeiro é o espiritual. Se você cuida do seu espiritual, ele vai refletir no seu material. Se você cuida do seu espiritual, ele vai trazer cura na sua alma e vai te fazer viver de maneira a usufruir do material natural. Primeiro é o espiritual, depois o material natural. Esse alinhamento, quem vive por um propósito, ele gasta os seus dias com o espiritual. A sociedade nos vendeu que o material é o mais importante. Os comerciais, a televisão. Mas você que vem à igreja todos os domingos, você que está na casa de Deus, você já teve um encontro com Jesus. A presença de Deus já te alcançou um dia. Sabe, os seus olhos espirituais foram abertos. Como diz o Bona, o véu foi rasgado. Abriu uma cortina no mundo espiritual. Nós não podemos julgar aquelas pessoas que não têm esse entendimento, mas nós precisamos olhar para dentro de nós e ver: será que eu não estou me empenhando muito mais na vida terrena do que na vida espiritual? As obras que Deus sonhou para cada um de nós são as obras espirituais.
O que ele sonhou é o que vem do céu e se realiza na terra, porque da terra não vai para o céu. Meu Deus, precisa compreender isso, por favor. O que você conquista tanto na terra não vai chegar nos céus, mas o que você traz do céu e entrega na terra, um dia terá recompensas eternas. Glória a Deus. Que você realiza do espiritual para a terra, quando você vive linkado com os céus, você está adquirindo recompensas eternas. Você está buscando os tesouros do céu. Você para de plantar somente na vida, a vida é em segundo plano. Você começa a plantar na eternidade, porque aquilo que você está plantando hoje, semeando, você vai desfrutar dentro da eternidade. Você vai ter uma colheita abundante dentro da eternidade. A Bíblia, como o pastor disse aqui, você vai colher já no mundo material e mais ainda no espiritual, dentro da eternidade. Mas nós muitas vezes viemos à igreja preocupado com as nossas realizações pessoais em primeiro lugar. Eu não quero dizer que é errado, que você precisa conquistar, trabalho, tudo isso, por favor. O que eu estou dizendo é que gastar uma vida inteira e usar Deus para que seus desejos sejam realizados está fora do contexto bíblico. No livro Uma Vida com Propósito, vai dizer assim: viver é deixar Deus usá-lo para seus propósitos e não você usar a Deus para o que deseja. Precisa haver uma inversão na nossa mente. Nós estamos aqui para servir ao chamado de Deus, mas muitas vezes nós vamos na igreja para que Deus sirva aos nossos propósitos. E quando nós entendemos que o propósito é eterno, ele é maior, tudo vai cooperar para o bem, porque é o propósito de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Vocês estão comigo? O reino de Deus realmente está em primeiro lugar na sua vida. Medite nisso. A melhor resposta que eu encontro para o porquê vivemos é que nós vivemos para realizar as obras do céu na terra. Nós vivemos para realizar aquilo que Deus já escreveu para a humanidade: a restauração da natureza, a restauração das pessoas, a restauração do mundo caído. É para isso que nós vivemos, para realizar as obras do céu na terra. Amém? Por que nascemos, por que vivemos e por que morremos? E aqui é difícil falar, né? Porque falar da morte assusta as pessoas. Eu lembro que nós estávamos aqui nos encontros de liderança, e aí certo dia nós indagamos o pastor Joaquim e falamos para ele: olha, o pastor William acho que falou, né? Tem que sonhar que a morte não é tão ruim assim, é bom. Aí o pastor Joaquim deu uma afastada assim, fez assim, né? Meio quietinho. Pastor Rocha olhou para mim, falou: ó, você que fica pregando esses negócios aí, né, tal. O homem vai no velório toda semana, tá querendo fugir da morte, ele tá mais perto que eu. Aí ele olhou para mim: ó, isso aí não, eu tenho muito o que realizar na terra ainda, eu tenho muito o que viver na terra, viu, Mateus? Falei: amém, pastor. Mas aquele tempo que eu estava falando bastante, né, que a morte é apenas... O homem tem uma certeza, a humanidade tem uma certeza, que ela vai passar pela morte um dia. Os únicos que ainda ficam meio assim, né, vou, não vou, é aqueles que estão na igreja, porque acredita que é uma promessa da volta de Cristo. Mas tirando o ciclo religioso, as demais pessoas têm uma certeza que vão morrer um dia. E o mundo vem disso, que você nasce, vive, vai morrer e acabou. Mas nós nascemos, vivemos e não temos mais fim. Sabe, quando eu falo isso, eu escrevi num livro: se não for o Espírito Santo para gerar isso no seu coração, você não vai entender, porque é a loucura do Evangelho. Deus, quando liberou um Espírito dos céus para a terra, quando Ele liberou o sopro de vida, o seu nascimento, a forma que você está vivendo, esse Espírito é imortal, não tem mais fim.
A morte é a passagem para você conhecer a sua eternidade com Cristo. É essa a direção que Deus deu e descreveu para cada um de nós. Mas essa realidade, ninguém se prepara para a morte. Falar que ansiar pela morte então é quase um insulto. Mas se você sabe que vai morrer, por que não se preparar para a morte? Se você acredita que há uma vida após a morte, por que não semear dentro dessa vida? Por que não buscar um olhar dentro dessa vida? Por que não criar uma nova perspectiva dentro desta vida? A morte, ela assusta, mas a morte, ela pode ser também prazerosa aos olhos do Senhor. Lá em Salmos vai dizer que é prazeroso a morte dos santos do Senhor. Se Deus falou que é prazeroso, nós podemos diminuir esse medo ressignificando a morte, porque a morte é apenas o começo da vida. O homem não foi feito para a morte, ele foi feito para a vida. Então a morte é apenas o começo da vida. A Bíblia diz que vai citar 3 tipos de morte. Eu quero passar por elas para clarificar um pouco na nossa mente essa situação. A primeira morte que é citada na Bíblia é a morte física, que é a separação do homem interior do corpo. Aquela lá em Tiago 2:26a, a palavra de Deus, ela vai trazer esse esclarecimento. O versículo vai dizer: porque assim como o corpo sem espírito é morto, o seu corpo sem o espírito, ele está morto. O que Eclesiastes vai dizer? Que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Esse espírito, ele não acaba mais, mas o nosso medo, o impacto é porque o espírito vai sair do corpo. Mas quando o seu corpo não tem tanto valor assim, quando o seu espiritual tem maior valor, a morte já não vai te assustar tanto. Porque a morte física, ela vai apenas eliminar o seu corpo. Mas o seu espírito vai voltar a Deus. E naquele dia, o que você vai levar? Eu esqueci de falar isso aqui no Vivemos, e eu vou voltar um pouquinho, que eu preciso falar isso. Sabe, meu pai mora fora, ele mora em Guararapes, e sempre quando eu vou visitar ele, ele quer fazer algo para mim, mas eu sinto de levar algo para ele. Ontem mesmo eu mandei um pedaço de queijo para eles e tal, e logo eu recebi uma mensagem de agradecimento da minha madrasta. Mas se você fosse visitar seu pai, e fizesse uns 2 anos que você não via ele, o que você levaria em suas mãos? Você chegaria lá de mão vazia? Ou você queria levar algo para ele? Sabe aquelas obras que nós vamos levar diante de Deus no juízo? São os presentes que nós conquistamos aqui na terra. São as almas, são as vidas que através do Espírito Santo nós trabalhamos e vamos direcionando e servindo pessoas dentro de um propósito eterno. O dia que você encontrar com o seu Deus, as suas mãos podem estar cheias de boas obras. E qual é o pai que não vai ficar feliz em receber seu filho cheio de presentes nas mãos? Vamos voltar porque morremos. Pulei essa parte, pastor. Está quase em pecado já, pastor. Essa parte é melhor que o sermão, gente. Chegar diante de Deus com as obras, poder receber um abraço do Pai e falar muito obrigado. Está anotado? Glória a Deus, anota. Por que morremos? Morte física, separação do corpo, do espírito com o corpo. Essa que todos nós conhecemos. Segunda morte, morte espiritual. E talvez essa que deveria ou precisa nos amedrontar mais esta noite. É dessa que nós precisamos ter pavor, ter medo, não passar nem perto, é da morte espiritual. Porque a morte espiritual é a separação de Deus por causa do pecado. Então quando o homem está vivendo no pecado, ele está separado de Deus. E o que mais me assusta é que nós podemos estar dentro da igreja e mortos espiritualmente.
Talvez você esteja tão vivo, tão fortalecido, com tanta saúde, vivificado fisicamente, mas morto espiritualmente. Colossenses vai dizer sobre esta morte espiritual. E por favor, se você está vivendo uma morte espiritual ainda hoje, peça perdão dos seus pecados, se reconcilie, volte para um chamado que Deus tem para a sua vida. Colossenses 2,13, a palavra vai dizer: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Nós recebemos o perdão dos pecados. Compete a cada um de nós se entregar totalmente a Jesus Cristo. Porque se você viver uma vida vivificado fisicamente, mas morto espiritualmente, você está correndo o maior risco da sua vida. O maior risco que deve nos assustar é viver espiritualmente dentro de um mundo vivo. É você estar morto espiritualmente, conhecendo o Evangelho, estando dentro da casa de Deus e morto espiritualmente. Porque se você partir desta vida, se você partir da morte física, estando morto espiritualmente, tudo que eu falei da eternidade, se encontrar com o seu Criador, vai ser transformado, ou vai ser clarificado a você uma morte eterna. E essa é a morte que deve nos assustar. É esta morte que nós temos que ter o pavor, porque a morte eterna não tem volta. A segunda morte é a separação total do homem de Deus, porque o homem decidiu continuar nos seus prazeres pecaminosos e não tem volta. A segunda morte não tem volta. Apocalipse 21:8 vai dizer: aquelas pessoas que ainda estão correndo risco, estão vivendo a vida, mas estão mortos espiritualmente. A palavra de Deus diz: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós morremos, mas em vida nós temos a oportunidade de decidir qual vai ser o nosso lar eterno. A Bíblia só dá duas direções: ou você vai voltar a Deus, o seu Criador, e desfrutar de uma eternidade com Jesus Cristo, ou você vai voltar a Deus e vai ser julgado para passar uma eternidade no inferno com o diabo e seus anjos. A morte só é a confirmação da sua decisão em vida. A morte é apenas a confirmação da decisão que você tomou em vida. Vocês estão me entendendo? Morte física, morte espiritual e a morte eterna. A questão não é somente quando morremos, mas é este alerta que precisa estar aqui. Não é somente a morte física, mas é um alerta para não estar vivo naturalmente e morto espiritualmente, porque aí nós estaremos correndo o grande risco da morte eterna. A morte vai continuar assustando, mas quando nós entendemos o propósito, ela fica mais leve, e nós substituímos o medo e ressignificamos pelo prazer da resposta. Por que nós morremos? A melhor resposta que eu tenho para nós essa noite: morremos para desfrutar de uma eternidade com Cristo. Repete comigo: morremos para desfrutar de uma eternidade com Cristo. Glória a Deus. Sim,
Você sabe por que você nasceu. Você sabe por que você está vivendo. E você sabe por que você vai morrer um dia. E se algo ainda te impede de viver plenamente o seu chamado na terra, a servir num propósito eterno de Deus, eu quero te dizer, Jesus foi o nosso maior exemplo. Se há alguém que pode clarificar isso no coração, essa pessoa é o Espírito Santo, demonstrando para nós a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o nosso maior exemplo em tudo, e Ele sabia sim por que Ele vivia, Ele sabia por que Ele nasceu, Ele sabia por que Ele vivia e por que Ele estava morrendo um dia. Jesus, logo quando nasceu, Ele já estava no templo, e ali em Lucas 2,46 vai dizer que Ele estava ali com os doutores da lei, que Ele já estava questionando, que Ele estava perguntando, o que Ele estava fazendo. Ele estava querendo conhecer o seu Criador. A resposta do porquê nós nascemos, para conhecer o nosso Criador. E Jesus estava lá, indagando de quem era o seu Pai eterno. Jesus continuou vivendo a vida, e Jesus, Ele foi sempre realizando as obras do céu na terra. As obras de Jesus sempre ficou em segundo plano, e lá em João 6,38, Ele vai dizer, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E eu e você, nós não surgimos da terra, meu Deus. Eu e você, nós descemos do céu, num sopro de vida de Deus, sobre uma matéria, um corpo. E é isso que nós precisamos seguir, é este exemplo de Jesus, é olhar para o céu e trazer as obras do Pai para a terra. Nós vivemos para fazer a vontade daquele que nos enviou. E Jesus sabia por que Ele iria morrer um dia. Porque ao vencer a morte, Jesus confirmou a eternidade em nossos corações. A morte poderia assustar-nos hoje. A morte poderia ser algo sem resposta, poderia ser uma incógnita. Mas a morte hoje, ela é clarificada em Jesus, porque ao terceiro dia, o nosso Deus, Jesus Cristo, ressuscitou e disse que há uma eternidade para nós desfrutarmos com Ele. João 12:27, Jesus não desistiu do seu propósito. Jesus não parou mediante as situações, mediante as circunstâncias. Jesus não paralisou. E Ele sabia do seu chamado, mesmo que poderia ser dolorido naquele instante. E mesmo que você esteja passando uma situação, você não compreenda, acredite, você está no lugar certo, você está no momento correto, e Deus tem grandes coisas para realizar através das nossas vidas. Jesus estava ali, mediante o seu propósito. Ele fala para nós, agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. E a resposta de Jesus é aquilo que deve pulsar em nossos corações. Quando Ele diz essa pergunta, Ele fala, Pai, salva-me desta hora. E é o próprio Jesus que responde. Sabe por quê? Porque Jesus não desistiu de mim e de você. Jesus não desistiu de nós. Sabe o que Ele respondeu? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Jesus não desistiu de nós. Jesus não desistiu do propósito dele. Mesmo diante da morte, Jesus foi fiel até o fim. E é isso que Ele nos chama a ser. Porque a morte de Jesus trouxe um legado na terra. O legado de Jesus está sobre nós. Nós estamos aqui na casa de Deus porque há um legado sobre as nossas vidas que Jesus Cristo deixou após a morte. Mas escute isso por favor. Eu e você, nós vamos morrer um dia, se Jesus assim permitir. Se Ele não voltar antes, nós vamos morrer. E eu queria que você pensasse, qual é o legado que você vai deixar na terra? Você está influenciando pessoas,
Os seus filhos estão aprendendo com você, a sua família, a sua esposa, o seu marido, todos estão te olhando. Eles querem ver Jesus em nós. E qual é o legado que nós estamos construindo para a eternidade com Cristo? Houve um rei em Israel, e esse rei partiu sem deixar saudades. O rei Jeorão partiu e ninguém quis lembrar dele. E eu e você, como vai ser o dia que nós partirmos dessa vida? Qual é o legado eterno que nós vamos deixar na terra? Porque até a morte carrega um legado eterno. A própria morte carrega um legado eterno. E o que você vai fazer? E o que eu vou fazer com o chamado que Deus tem para a minha vida? Enterrar ele até o dia da minha morte? Ou vivificar ele dentro dos corações que passam pelas nossas vidas? Como seremos lembrados dentro desse legado que nós estamos construindo hoje? Equipe de louvor, pastor William. Quem vive por um propósito, quem vive por um propósito eterno, sabe responder por que nasceu, por que está vivendo e por que vai morrer um dia. E que nessa noite, essas 3 perguntas, juntamente com essas 3 respostas, gerem um legado eterno dentro do seu coração, e que ele seja clarificado a todos que estão ao seu redor todos os dias. Amém? Que Deus nos abençoe pela tua palavra.